Um homem chegado a colecionar borboletas mortas, um belo dia resolve aprisionar uma mulher que ele ama. Esse é só o rascunho inicial do filme de William Wyler de 1965. Hollywood big shot's gonna give you what you want. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Frankly, my dear, I don't give a damn. O Colecionador é baseado no livro do John Fowles e conta a história de um rapaz chamado Freddy que um belo dia tem uma, digamos, entre aspas, aí uma iluminação. Ele descobre na sua casa, que aparentemente ele acabou de comprar, um porão, que na verdade é uma capela, e local que ele resolve transformar em um cativeiro, em um ambiente onde ele, um psicótico, colocará a sua vítima, uma jovem estudante de arte, que até então não o conhecia, chamada Miranda. O personagem principal, o rapaz, é interpretado pelo Terence Stamp, o grande ator Terence Stamp, e a moça, a Miranda, interpretada pela Samantha Eggar. O filme todo, quase inteiro, você tem apenas esses dois personagens e a relação e a convivência entre essas duas pessoas. Entre o algoz, o psicótico, que não tem inicialmente a intenção de matar essa mulher, muito pelo contrário, ele quer conservá-la, ele quer ter ela para ele, apenas para ele, e aprende nessa capela subterrânea, digamos assim, e ela como uma moça, obviamente, que quer de todas as maneiras fugir daquele cárcere no qual ela foi colocada. Mas o ponto central aí não é exatamente se a vítima consegue ou não escapar da prisão. No início, sem nenhum diálogo, a gente já consegue entender bem quem é esse personagem principal. Quem que é esse rapaz frustrado, esse rapaz contido? Ele é um entomólogo, aquele especialista em estudar borboletas, e ele tem uma coleção de borboletas mortas. Em um cômodo inteiro da sua casa, ele coleciona borboletas mortas. E a questão do colecionismo, ela é muito importante dentro do sentido que o filme quer nos passar. Ele cultua a morte. Segundo William Wyler, a partir do livro do Fowles, o colecionismo, esse ato de acumular coisas, ele é sem dúvida nenhuma visto aqui como um culto à morte, uma tentativa de conservar algo para sempre. Ao mesmo tempo em que você nega o fim, a morte, o feio, você tenta de todas as maneiras conservar essa morte. E de certa forma, esse protagonista, ele não entende conscientemente que ele está cultuando a morte. Ele vê aquilo como uma beleza, algo a ser guardado, a ser colocado numa cápsula. Mas quando ele decide aprisionar uma mulher, ele sem dúvida nenhuma está levando a sua mania a um ponto para lá de extremo. I hope you slept well. I brought you some cereal. You have to tell me what you like. I'll get anything you want. Where is this? Who are you? I had to take the nail file and the scissors out of your bag. O personagem principal, o Freddy, é sem dúvida um ressentido. Um cara que não conseguiu se envolver com outras pessoas, é um excluído. Por isso, um frustrado e logo, a gente percebe ao longo dessa história, um autoritário. Alguém que, impossibilitado de fazer parte do mundo da sua vítima, da personagem da Samantha Eggar, ele vai raptá-la. Ele vai trazê-la à força ao seu universo. A gente entende desde o início desse filme, sem dúvida nenhuma, que não há escape daquele lugar. Não há uma fuga possível, não há uma relação possível. Aquela é uma visão totalmente unilateral, a visão de um psicótico que prendeu a sua vítima em uma gaiola. E, inclusive, o formato daquela capela subterrânea nos remete inicialmente a uma gaiola. O Terence Stamp é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos altos desse filme. E a Samantha Eggar, particularmente, não me agrada muito. Eu não gosto do tipo de interpretação dela. Eu acho que em alguns momentos ela soa irritante e nunca consegue ser a moça moderna, a estudante de arte que ela deveria ser. Ela nunca o confronta da maneira que a gente espera. Claro que isso você pode argumentar que já está no livro do Fowles ou que já estava no roteiro, mas de qualquer forma, a caracterização dada a ela, a atriz, a condução dessa atriz não me agrada muito. Eu acho que se o filme em partes parece um pouco envelhecido, se deve não ao visual e muito menos à personagem do Terence Stamp, que é incrível, mas se deve à personagem da Samantha Eggar. Eu diria que, para mim, é o ponto fraco do filme, de um bom filme. I know who you are.
You're Miranda Gray. Your father's Dr. James Gray of Reading. And I know he's not rich. I know a lot about you. More than you think. E tem dois pontos importantes que a gente não pode deixar de falar quando a gente assiste esse filme. Primeiro ponto é a questão da borboleta. Por que esse jovem coleciona borboletas? A gente pode entender que existe aí uma representação. A borboleta, ela representa, sem dúvida nenhuma, um estado de liberdade. O estado de liberdade que esse rapaz não consegue ter. E, mais ainda, o estado de liberdade que ele repele, que ele odeia. Mais do que a história de um cara que aprisiona uma moça para tê-la, para consumi-la, essa é a história de um cara que odeia a liberdade. E, por consequência, a liberdade de pensamento, de espírito, que a arte promove. E eu vou chegar nesse ponto. É muito importante que a gente tenha em mente que, antes de se tornar uma borboleta, existe ali uma lagarta, né? Um casulo. Então a borboleta seria, simbolicamente falando, uma espécie de transgressão. Uma transgressão, o voo, a liberdade, tudo aquilo que esse rapaz quer combater, que ele quer aprisionar. E, por consequência, como eu já adiantei, a questão da arte. Ela, não por acaso, a personagem da Samantha Eggar, é uma estudante de arte. Tinha que ser uma estudante de arte, né, aqui, né? Não faria sentido se não fosse. Porque a arte, sem dúvida nenhuma, ela promove essa transgressão, essa liberdade, essa possibilidade de interagir com o mundo e, mais ainda, no caso do personagem do Terence Stamp, né, que vai confrontá-lo, uma possibilidade de enxergar a si próprio, de enxergar as nossas, digamos assim, zonas cinzentas, o nosso espelho invertido, o horror espelhado pela arte e que em algum ponto a gente pode entender como belo também. O que para o personagem do Freddy não faz sentido algum, porque para ele só existe um tipo de espelho, o espelho do belo, o espelho do aprisionamento, o espelho que reflete uma beleza que ele quer para sempre e, portanto, a beleza da morte. Não à toa, a gente tem aí durante o filme o livro, né, O Apanhador no Campo de Centeio, e a gente tem as obras do Picasso, que são citadas também. A moça, em determinado momento do filme, ela empresta o livro para o algoz. Ele lê e depois ele volta com o livro e diz que não gostou, que detestou, que ele não entendeu porque o Salinger, né, o escritor, ele explorou tanto o lado podre do ser humano, quando na verdade ele estava explorando o lado real, o lado verdadeiro, aquele espelho que nos reflete, sem dúvida nenhuma, e que nos confronta e que nos faz questionar. E essa, né, talvez seria aí a principal função da arte, nos fazer refletir, nos fazer incomodar e ver o mundo, de certa forma, da maneira que ele é, ainda que por meio de uma representação. That's a good painting, isn't it? Yes. Yes, it's a Picasso. People don't look like that. Então, óbvio que esse personagem, o Freddy, odeie um livro como O Apanhador no Campo de Centeio ou odeie uma obra de Pablo Picasso, porque não representam aquilo que ele acredita como belo, que ele acredita que vale a pena prender e encapsular, porque no fundo o grande prisioneiro dessa história, a grande pessoa presa é o Freddy, não é a personagem da Miranda. I'll tell you something about this. It doesn't mean anything. Not just to me, to anybody else. You just say it does, because some professor somewhere told you it did. It makes you so superior, you and all your friends. I don't think 1 in a million decent, ordinary people would say this was any good. It's rubbish! Rubbish, that's all it is! Os espectadores aqui do canal e também na página do Facebook vivem me perguntando onde que eu assisto esse filme, como eu faço para assistir esse filme. Bom, gente, tem muitos filmes que infelizmente não foram lançados no Brasil. Tem muitos filmes que infelizmente também não estão nas plataformas de streaming, né, nos Netflix, Amazon Prime da vida. Existem boas plataformas, mas claro que nem tudo está disponível. Então, muita coisa ainda está disponível, é possível encontrar ainda em DVD. Então eu sempre gosto de indicar o DVD, eu sou entusiasta da mídia física, quem me conhece sabe, não precisa nem falar, né? Tem bastante mídia física aqui. O Colecionador saiu em DVD no Brasil, tá? Tá aqui o
uma edição em DVD single, e também saiu uma coleção bem legal, ó, sobre filmes baseados na literatura do John Fowles. E claro que o colecionador está aqui, abrindo a caixa. Tem também Mago, o Falso Deus, e um filme que eu adoro, que é A Mulher do Tenente Francês, com a Meryl Streep. Quem gosta de John Fowles, dos livros, tenho certeza que vai gostar desses filmes também. Quero convidá-lo, antes de a gente terminar esse vídeo de hoje, a conhecer meu canal lá no Telegram. Eu estou migrando muita coisa para o Telegram, eu acho que é um contato direto com as pessoas, e tudo que eu publico no meu site eu coloco no Telegram, e muito mais outros materiais também. Então convido você para conhecer. Estamos no Facebook, aqui no YouTube, são todos os canais aí para você acompanhar o Palavras de Cinema. Semana que vem eu estou de volta com mais vídeo. Grande abraço!